Tudo bem? Semana passada, durante o discurso sobre o Estado da Nação, o presidente Putin mais uma vez ameaçou utilizar armas nucleares dentro do conflito da Ucrânia. E muita gente fica preocupada quando ouve essa palavra nuclear, né? Porque nuclear sempre se associa com o fim do mundo, sempre se associa com o Armagedon nuclear, né? E, na verdade, se a gente olhar para a doutrina militar russa, especificamente, se a gente olhar para a doutrina nuclear, eu acho que não é necessário ter tanto temor e fazer tanto sensacionalismo, como, por exemplo, alguns canais de televisão brasileiros estavam fazendo semana passada, porque, primeiro, armas nucleares têm basicamente dois tipos, estratégicas e táticas. As táticas podem ter potência muito fraca, menos de 1 quiloton. Isso significa, por exemplo, arrasar uma área equivalente a uns 2, 3 quarteirões, a radiação fica contida nessa área, mas são armas nucleares. Então, se você quer saber mais sobre a questão de armas nucleares, eu fiz um vídeo faz tempo, quando eu estava de férias, e eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você assistir e entender melhor essa questão das armas nucleares. No caso específico da Rússia, o que vem acontecendo é que existe um conceito na teoria militar e na teoria estratégica que se chama em português dissuasão. O Ocidente vê a dissuasão de duas formas, como dissuasão por negação, que é quando um país nega a outro a possibilidade deste realizar os seus interesses estratégicos, seja utilizando meios militares, seja utilizando meios não militares. E existe a dissuasão por punição, que é bem claro se, por exemplo, o país B faz algo contra o país A vai reagir e os dois vão perder, então no cálculo de custo-benefício seria desfavorável. E a questão nuclear para o Ocidente realmente se baseia nessa questão da dissuasão por punição, né? Porque se o país A ataca o outro nuclearmente, o país em ataque vai responder também nuclearmente, de tal maneira que os dois vão perder porque o mundo vai acabar. A Rússia vê a questão da dissuasão diferente. A Rússia tem dois conceitos também para a dissuasão, mas são conceitos teoricamente e praticamente diferentes da forma como o Ocidente vê essa questão. Porque a Rússia, ela tem primeiro um conceito que é a dissuasão estratégica, que traduzindo do russo para o português seria mais especificamente a limitação, a contenção estratégica, que eles usam a palavra em russo Sdерживание. E então, nessa questão da limitação, da contenção, nesse conceito russo se inclui a dissuasão tanto por negação como a questão por punição. E é um conceito muito amplo, tanto no nível tático como no nível estratégico, no sentido que inclui, por exemplo, ações que possam ser feitas no nível tático para negar o espaço para um oponente, assim como também inclui conceitos geopolíticos, como, por exemplo, a questão da contenção, de conter um país para que esse não se desenvolva, para que esse não desenvolva a capacidade militar, etc. O segundo conceito russo é um conceito que deriva da palavra russa ustrasheny, e esse literalmente significa intimidação. E a ideia desse conceito, então, da Rússia de intimidação, que acaba indo junto também com a questão de coerção, é um conceito específico para a questão nuclear. Então, a ideia é se utilizar
da coerção, da intimidação do fato da Rússia ter armas nucleares para conseguir que o oponente tenha um comportamento em linha com os interesses estratégicos da Rússia. Agora, a pergunta é, por que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, utilizou a retórica nuclear dentro, então, do seu discurso sobre o Estado da Nação? Basicamente porque o presidente da França, Macron, disse que a OTAN deveria mandar tropas para a Ucrânia. E a última coisa que a Rússia precisa é que a OTAN mande tropas para a Ucrânia, porque realmente resulta em uma escalada, e dentro dessa escalada pode resultar na Rússia utilizando armas nucleares táticas, que são armas nucleares de muito baixa potência, como eu já citei. Bom, a doutrina nuclear russa prevê o uso de armas nucleares em duas situações. A primeira situação é quando a própria existência do país está sob ameaça. Eu não vejo uma possibilidade de, por causa da guerra da Ucrânia, e mesmo que a OTAN enviasse tropas para a Ucrânia, que a existência da Rússia enquanto Estado estivesse ameaçada. Então, esse ponto não faz sentido, essa questão não faz sentido da Rússia utilizar armas nucleares por causa desse ponto. O segundo ponto que é previsto na doutrina nuclear russa é quando há um ataque, mesmo por meios convencionais, onde a Rússia não consiga levar a cabo a sua defesa. Ou seja, a ideia é que a Rússia teria, nesse caso, uma capacidade militar convencional inferior em relação ao grupo de países ou em relação ao país que está atacando. Então, para compensar essa assimetria de forças, a Rússia, então, utilizaria armas nucleares, mas, vamos ser precisos, nesse caso seriam armas nucleares no nível tático. E tanto é verdade que na semana passada a Rússia veio à tona cenários de um exercício militar que a Rússia estava fazendo perto da fronteira com a China, onde o cenário era um ataque da China contra a Rússia, e a Rússia utilizava armas nucleares para compensar a menor relação de força, né? A falta em relação à China, a falta de recursos convencionais para conseguir ganhar uma batalha contra a China. Da mesma forma, em vários exercícios Zapad, para terminar o exercício, a Rússia utilizou de uma arma nuclear no cenário do exercício. Claro que na realidade isso nunca aconteceu. Bombardeando Varsóvia, já em 2 exercícios, a Rússia usou armas nucleares contra a Polônia e no cenário do exercício acabou bombardeando Varsóvia. Claro que os poloneses não gostaram nada dessa história. Então, para se entender essa questão da Rússia e do próprio presidente Putin sendo muito vocal em relação ao uso de armas nucleares, isso deve ser entendido dentro da estratégia da Rússia de dissuasão por intimidação, por coerção, que é exatamente para fazer outros países terem medo de entrar em conflito direto com a Rússia, exatamente por causa dessa questão nuclear. Então, eu convido as pessoas aí no Brasil de não terem medo de uma guerra nuclear, pois estamos muito longe disso, e mesmo dentro da própria doutrina nuclear russa, esse seria último caso, não é uma coisa de se utilizar no dia a dia. E, obviamente, que a fala do presidente da França já encontrou oposição na Alemanha, que disse que a França, ao invés de pensar em enviar tropas para a Ucrânia, deveria enviar mais armamentos e mais ajuda financeira para a Ucrânia, pois é óbvio que a OTAN e o Ocidente não estão preparados para enviar tropas na Ucrânia, entrando em direto conflito com
tropas russas. Um outro ponto, um último ponto que é interessante ressaltar é a questão do Financial Times, que é realmente um dos melhores jornais que tem, apresentando documentos militares russos, incluindo o cenário do exercício com a China que eu citei. É interessante isso, porque um dos conceitos estratégicos russos é a questão do controle reflexivo, que é a arte de você fazer o oponente fazer o que você quer sem o oponente perceber que está fazendo o que você quer. Então, essa questão de documentos que um jornal teve acesso, né, documentos militares secretos e cenários, exercícios secretos, esses tipos de documentos, jornal não consegue esses tipos de documentos. Tem um motivo porque eles são secretos, né? Então não é uma coisa tão simples. Se eu estou achando que o Financial Times teve acesso a esses documentos justamente para mostrar, para publicar documentos russos, nesse caso foram documentos da Marinha Russa, mostrando quais são as condições para a Rússia utilizar armas nucleares no nível tático e a um nível mais baixo do que vários analistas ocidentais esperavam. E eu estou achando que isso, dentro do conceito que a gente acabou de discutir sobre a questão da coerção, né, a questão da intimidação, acaba sendo ligada ou acaba sendo parte da estratégia russa de controle reflexivo, né? Então, apresenta essas informações, né, para o oponente ficar temeroso. E então é exatamente controle reflexivo dentro do escopo da dissuasão por intimidação. Um abraço e até a próxima.